Olá, criptomaníacos! Eu conheço um canal sobre criptomoedas aqui no YouTube que desde os 80K falava para vocês que, esperem, não vendam seus bitcoins, porque historicamente o preço vai voltar para testar a média de 50 semanas. Ele sempre fez isso. Vocês podem ver aqui na tela, né, cada linha representa aqui um ciclo, como nos últimos 2 ciclos do Bitcoin, após a correção em relação ao topo histórico, né? Então o topo histórico está aqui, no ciclo, no caso de 2016, ele afunda, né? Aqui em 2018, e aí ele tem uma recuperação, como vocês estão vendo aqui, e testa a média de 50 semanas. A linha amarela, que representa o ciclo anterior, o ciclo de 2020, a mesma coisa. Após o topo, o preço desaba, mas ele volta para testar, neste ponto da seta verde, a média de 50 semanas. E se isso estiver certo, seria exatamente nesse momento que a gente está, na linha vermelha, né, que é o ciclo atual, que o preço poderia subir para também voltar à média de 50 semanas, posicionada ao redor dos 100 mil dólares. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Vejam só como o Bitcoin segue padrões. Mas a sua pergunta, se isso é verdade, é, bom, se o Bitcoin segue padrões, ele vai subir até os 100K e vai desabar, como desabou nos ciclos anteriores, até o fundo do poço, lá para 60, 50 mil dólares. Então, será que o melhor a fazer não é vender todos os meus bitcoins a partir desse momento? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Onde o ingresso é de graça para quem aperta o botão de like. Isso mesmo, não custa nada, promoção aqui do YouTube, né? Aperta o botãozinho, só contribui, só colabora para que esse tipo de conteúdo atinja mais pessoas, pessoas que ainda não conhecem o Bitcoin. O que a gente quer é salvar mais almas desse inferno chamado Brasil. Então aperte o botãozinho de like para tentar ajudar, compartilhe com quem você puder, e se não for inscrito, se inscreva aqui no canal Criptomaníacos. Bom, antes de falar sobre vender ou não vender seus bitcoins, eu vou falar sobre algo relacionado, né? Vocês sabem que eu estou me mudando de país, estou saindo do Brasil, inclusive é daqui a 12 dias, daqui a 2 semanas eu estou saindo do Brasil, ainda não comentei com vocês o país, vocês vão acompanhar todo esse processo, inclusive no meu Instagram, tá? Meu Instagram pessoal, claro, tem da Criptomaníacos, grandão lá, mas tem um Instagram menorzinho que cobre a minha vida privada, com a família e tudo mais, que é @renoguil, como está aparecendo aqui embaixo. Segue lá, vocês vão acompanhar todo esse processo de mudança. Eu falo também coisas mais pessoais, coisas sobre mudar de país, sobre viver com criptomoedas, e é isso que eu quero explicar para vocês. Porque nessa mudança eu pensei, bom, meu custo de vida vai aumentar muito. Eu estou indo para um país mais caro, um país onde eu não tenho uma estrutura familiar, isso vai ter um custo muito mais alto. E Bitcoin não é fundo de investimento, né, que fica lá rendendo mês a mês e te permitindo pagar as contas com esse rendimento. E eu pensei, será que existe uma forma de eu pegar parte dos meus Bitcoins e utilizar, por exemplo, DeFi, para ter uma renda com esses Bitcoins que cubra todo o meu custo fora do país? Sem vender meus Bitcoins. Então, assim, não é que eu vou trabalhar para pegar esse... Não. Pego parte dos Bitcoins, utilizo DeFi, pego renda e pago todos os custos lá fora somente com esses bitcoins alocados. E sim, o pessoal da Outside está me assessorando, inclusive eu tenho reunião com eles agora no dia 20, para já começar esse processo, né, entender melhor como funciona. A Outside, como uma consultoria, não coloca a mão no meu dinheiro, nos meus bitcoins, eles somente orientam, né? Ó, faz isso, coloca aqui nessa plataforma, faz isso, faz aquilo, e pronto. Então, assim, eu tenho a segurança de que o meu dinheiro não sai das minhas mãos, isso para mim é inegociável, e também pode ser para você, né? Lembrando que a Outside ela é a primeira consultoria cripto do Brasil, que também mexe com mercado tradicional, então ele consegue cobrir toda essa parte para vocês, mas precisa ter uma renda alta, no mínimo 500 mil reais de patrimônio para conversar com a Outside. Se for o seu caso, o link da Outside vai estar aqui embaixo. Enfim, eu vou mostrar esse processo para vocês nos próximos meses. Deu certo? Funciona? Estou recebendo um valor que cobre meus custos nesse outro país? Vou abrir para que vocês possam acompanhar comigo o resultado prático
dessas alocações. Se der dinheiro, deu, se der prejuízo, deu. Vou mostrar como funciona para que você tenha, em tempo real, noção se o serviço é para você ou não. Tá? Então vou tentar pegar parte de alguns vídeos para mostrar esse processo para vocês, quem sabe, cobrindo todos os custos no exterior, com uma parcela do seu patrimônio de Bitcoin, você também não consiga fazer essa mudança, né, que é uma mudança grande de vida aí, de mudar de país, tem várias inseguranças, e você tendo a garantia de que o seu patrimônio em cripto consegue bancar esse luxo, essa mudança, bom, as coisas ficam muito mais fáceis. Na tela aí da Quant Fury, vocês têm um gráfico diário do Bitcoin, que chegou a bater 98, praticamente 98 mil dólares no dia de hoje, então praticamente já atingiu aquele alvo dos 100k, que eu falo para vocês que sempre acontece, de buscar a média de 50 do gráfico semanal. Então, posso colocar um cheque de acerto ou a gente tem que bater exatamente o valor? Tudo bem, não tem problema, a gente deve bater esse valor. Como vocês estão vendo aí na tela, a gente já tinha rompido a linha de tendência de baixa da cor verde, né? E eu falei para vocês, quando isso acontece, o preço vai disparar até o topo desse canal vermelho, dessa bandeira de baixa vermelha. E se romper essa bandeira de baixa, ela está desconfigurada. Aquele risco que a gente tinha de romper por baixo da bandeira e ter uma queda enorme que levaria o preço até os 60k, sumiu. A bandeira foi desconfigurada. Isso é muito positivo para a gente. Vocês estão vendo já o preço do Bitcoin, né? Acima dessa bandeira, acima desse canal, e aí aumentando, portanto, a probabilidade de disparada de preço até um patamar maior. E a gente sabe que o que vai servir como resistência, tanto técnica quanto psicológica, é a região dos 100k. Que, como vocês podem ver no gráfico semanal, estão cansados de ver esse gráfico aqui no canal, desde os 80k, é a linha verde. Lembram dela? Quando o preço estava aqui testando a linha branca, né, nos 80k, 80 e poucos k, eu falei para vocês, pessoal, historicamente, vem buscar a média de 100 semanal e volta. Tem uma recuperação, uma armadilha para os touros, recupera até alcançar a linha verde, como vocês estão vendo aí, ao redor de 100k. Só que falha, não rompe a linha verde. Historicamente, é uma armadilha. O preço vai lá, você volta a ficar empolgadinho, e aí é a confirmação do bear market, é a confirmação do ciclo de baixa. Baixa a linha verde e afunda. Então é um momento muito tenso. E para mim, é mais tenso do que parece, porque não é como se fosse chegar na linha verde e ou rompe ou afunda. Não, para mim vai afundar. Mesmo se estiver no ciclo de alta, que vai ser uma outra armadilha, né? Que seria o quê? Vai bater, vai sentir resistência, então no curto prazo tem uma correção. Bate no 100k e tem uma correção. Essa correção, aqueles que estão certos do bear market vão falar o quê? Tá aí, ó. Olha aí. Confirmou, ciclo de baixa, acabou. Game over. Não. É normal que ao encontrar uma região de resistência, o preço tenha uma correção. Ele tenha uma queda. Então, calma. Não é que vai bater e vai romper direto, ou vai bater e vai afundar direto. Não. É normal que ele vai bater, vai ter uma correção, e aí, depois de algum tempo, a gente vai ter a certeza de que rompe ou afunda. A confirmação do bear market acontece com o rompimento da linha branca. O rompimento da média de 100, que no momento, deixa eu verificar para vocês, está em 87 mil dólares. 10 mil dólares abaixo do ponto atual. Tá? Então não é uma confirmação rápida para a gente não vai ter a certeza tão rápido, a não ser que rompa a linha verde. Se romper a linha verde e testá-la como suporte e confirmar o suporte, aí é confirmação de continuação do ciclo de alta. Mas se não for um rompimento rápido assim, a gente vai ficar um tempo na dúvida se, caramba, é ciclo de alta, é ciclo de baixa? E é por isso que eu falei para vocês aí que estão muito ansiosos, que esse momento agora, de teste nessa linha verde, essa região que a gente está passando agora, é um momento onde você pode realizar parcialmente. Se você está tenso, se você morreu de medo com a queda de preço do Bitcoin, achou que perdeu o timing de sair fora, agora você pode chegar e vender 20%, 30% do que você tem em Bitcoin. Por quê? Porque se for bear market, problema nenhum. Vai cair lá para, sei lá, 60, você vai e recompra. Com esse dinheiro que você tem agora, porque você vendeu o Bitcoin.
Se você estiver 100% posicionado no Bitcoin e entrar em bear market, o que você vai fazer? Só chorar. Você não tem como aproveitar essa queda. Então, se você não tem capital, pode ser um momento interessante para você vender. Mas eu não venderia 100%. Eu não vou vender 100%, nem perto disso, porque eu, como já errei várias vezes, né, pessoal? Eu sou um otimista com Bitcoin, eu acredito que nós ainda estamos em ciclo de alta. E eu posso explicar para vocês os motivos, né? Cada ciclo eu tive uma desculpa para não vender e errei. Mas eu estou confiante nesse ciclo de que a gente vai continuar num ciclo de alta. E eu posso mostrar para vocês o porquê aconteceu uma desconfiguração do ciclo de 4 anos. Eu estou usando aí o modelo Stock to Flow para representar isso, né? O que dizia o ciclo de 4 anos? Que o ano pós-halving é um ano de bull market, é um ano de ganhos, correto? Não é assim que funciona? Então 2025, que é o ano pós-halving, deveria ser um ano muito positivo, um ano de bull market. Não foi. Foi um ano negativo. O Bitcoin teve queda de preço em 2025. Isso mata o padrão de ciclo de 4 anos. E como vocês estão vendo aí no gráfico do Stock to Flow, notem como não chegou nem perto daquilo que é o padrão. O modelo Stock to Flow ele não está ligado ao ciclo de 4 anos. O modelo Stock to Flow diz que a escassez do Bitcoin leva ao aumento de preço. E dentro de um período que ele considera aquela janela de 4 anos, né? Dentro desse período, em qualquer momento dessa janela, o preço vai visitar uma média que é esta linha na cor cinza. Olha só a distância no ciclo atual entre o preço e o modelo. Então, como eu falei, o ciclo de 4 anos foi desconfigurado. O modelo Stock to Flow ele ainda tem 2 anos pela frente para o preço alcançar o patamar aqui, pelo menos, de 250 mil dólares. Te parece exagerado, né? 250 mil dólares, nós estamos em praticamente 100 mil dólares, né? 2,5 vezes em relação ao preço atual. Mas eu lembro você que a prata, nesse momento, está com valor de mercado 2,5 vezes acima do Bitcoin. Exatamente 2,5 vezes acima do Bitcoin. Bitcoin esse que era mais valioso que a prata até 6 meses atrás. Então, se a prata pôde fazer isso, por que o Bitcoin não poderia fazer isso? Então ele tem 2 anos para fazer isso, mantendo esse padrão do modelo Stock to Flow. Portanto, seria uma cópia daquilo que a gente viu lá em 2020. No final de 2020, novembro de 2020, a gente viu o preço voltar para testar uma linha, um suporte, feito com sucesso, lá em plena pandemia, né? E aí depois ele dá uma disparada fortíssima no ano à frente. E a gente fez a mesma coisa. Em novembro de 2025, agora, né? O preço foi lá nos 80k, e deu aquela queda absurda, e agora o preço começa a se recuperar. Se o modelo Stock to Flow estiver certo, e se o ciclo de 4 anos realmente estiver enterrado, como parece estar, a tendência, o gráfico está muito parecido. A tendência seria essa. É claro que eu não seria tão otimista assim. Inclusive, a gente todo ano tem um grupo de ilustres do Bitcoin, pessoas que são muito importantes para o Bitcoin aqui no Brasil, e dezenas participam de uma brincadeira que é falar o preço mínimo e o preço máximo do Bitcoin. Eu, inclusive, ganhei em 2024. Eu praticamente cravei a diferença, né, entre mínimo e máximo do Bitcoin, acertando certinho ali os valores. E para esse ano agora, 2026, 70 pessoas, mais de 70 participaram da brincadeira, e eu chutei máximo de 152 mil dólares para o Bitcoin, se não me engano, mantendo ali a minha fé no 150k, mas a média de valor máximo para 2026, dessas pessoas que entendem muito de Bitcoin, ficou, se não me engano, em 197 mil dólares. A média deles, né? Então, praticamente 200k. As pessoas estão mais otimistas do que eu para esse ano de 2026. Então, não achem que isso aqui é impossível. Não achem que o modelo Stock to Flow é impossível.
Muitas pessoas que entendem sobre o mercado estão com a mesma expectativa positiva para 2026. Mas é aquilo que eu falo. Se você não pode arriscar nesse ponto, né, de entrar em bear market, por exemplo, 100% comprado, realize nessa região. Realize aí próximo dos 100k para ter dinheiro para recomprar num possível bear market. Eu acho que não estamos em bear market, mas pode acontecer. Eu não estou falando que é 100% um lado e 100% o outro. Estou falando que eu acho mais provável a gente ainda estar no ciclo de alta. Mas pode ser que eu esteja errado. Pode ser que esses 70 especialistas do mercado cripto, que estão no grupo de WhatsApp comigo, também estejam errados. Pode ser que o Michael Saylor esteja errado. A gente não sabe. Então, faça aquilo que vai te causar menos dano emocional, psicológico. Porque passar um ano sofrendo, eu passei alguns em bear market, eu sei que é doloroso. Então faça aquilo que é melhor para o seu psicológico. Outro gráfico que me faz pensar que já passamos pelo bear market, o bear market foi o ano de 2025, que era para ser um ano de bull market, é o gráfico na tela. Esse gráfico é Bitcoin dividido pelo S&P 500. Bitcoin dividido pelas ações americanas. Bitcoin sobre ações americanas. E é um claro padrão de 3 anos de subida em relação à Bolsa Americana. Quando perde essa linha de tendência de alta, é um ano de queda, o preço cai até encontrar suporte numa próxima linha de tendência de alta. E aí volta ao padrão de 3 anos de alta para o BTC. Tá? Então percebam que todo o ciclo é assim. Acontece que esse gráfico sugere que o ano de 2025 ele foi o ano de bear market. Porque rompeu a linha de tendência de alta, na cor azul, e desabou até esta linha branca que a gente está criando aqui como... Não tem certeza, né? Mas aparentemente, como 2025 foi um ano de rompimento, ele serviu como ano de bear market, como ano de correção, assim como nos ciclos anteriores. Não existiria muita margem para quedas além disso que a gente viu, para a manutenção desse padrão em relação à Bolsa Americana. E falando nisso, o jogo começa a inverter no gráfico S&P 500, que está à esquerda, e o gráfico do Bitcoin, que está à direita. A gente começa a ver correção no S&P 500 e o gráfico do Bitcoin dando essa disparada até os 98 mil dólares. Então, será que isso aqui é o início de uma reversão? Ou seja, o Bitcoin ganhando valor sobre a Bolsa Americana, como é o padrão, a partir do fundo? Né? Se aquele gráfico anterior que eu mostrei para vocês estiver certo, já passamos pelo bear market daquele gráfico, agora o normal seria o Bitcoin começar a ganhar valor acima do S&P 500. Exatamente isso aí, né? As ações mais na cor vermelha e as criptomoedas mais na cor verde. Uma reversão daquilo que vimos ao longo dos últimos meses. Será que essa desconfiança na Bolsa não está atrelada à desconfiança no próprio dólar? A desconfiança no próprio Fed, no próprio Banco Central americano? Como eu falei no vídeo anterior, aparentemente o Fed está dando sinais de que perdeu a sua independência. É uma guerra entre o governo americano e Banco Central americano. Então, se o Donald Trump, se o presidente americano começar a dar ordens no Banco Central, o Banco Central for obrigado a seguir as determinações do governo americano, acabou. Não tem mais independência e isso retira a confiança no próprio dólar e a bolsa está atrelada ao dólar. Então, a gente começa a ver no mundo essa virada, né, de moedas estatais perdendo confiança numa velocidade cada vez maior. A gente viu recentemente, lá no Irã, a moeda iraniana derretendo e o Bitcoin, em relação à moeda iraniana, subindo verticalmente. Então tá aqui, ó. Olha só o gráfico do Bitcoin contra a moeda iraniana. Olha isso aqui. Ele subiu literalmente na vertical. O preço do Bitcoin subiu literalmente na vertical. Tinha até essa imagem aqui embaixo, né, histórica do Bitcoin subindo nesse formato, e aconteceu exatamente isso no Irã. Quando a moeda local ela perde a confiança, as pessoas não migram devagarzinho para a moeda segura, não, elas migram de uma vez só. E cada vez mais os países estão ficando com cara de Irã. Né?
Não é só a Venezuela, não é só o Irã. Todos os países começam a dar sinais de que esse sistema está falido. Não dá mais para confiar o seu dinheiro em honestidade de político. O dinheiro começa a ser cada vez mais monitorado. O que você comprou, quando você comprou, quanto você comprou. Você não pode comprar isso. Você não pode apoiar esse político. Você não pode fazer isso. Você não pode entrar em guerra com aquele país. Então surge a necessidade da utilização de uma moeda independente. Ela sim independente. Não precisa de um banco central independente. Não, a moeda é independente. Ela é soberana. Ela é descentralizada, ela está fora do poder de outro país. Ela não pode ser confiscada por um outro país. Não há nada que os Estados Unidos ou qualquer outro país possa fazer para evitar que você faça uma transação ou que você junte o seu dinheiro ou que você compre aquilo que você quiser comprar com o teu dinheiro. O dinheiro não é para te tornar um escravo. O dinheiro é para te tornar independente, para que você consiga utilizar a força do seu trabalho no futuro. O dinheiro é uma bateria que guarda a energia do seu trabalho, e que você pode usar lá na frente. O dinheiro deixou de ser isso. Ele começou a ser uma arma. Não só ele não mantém o valor, porque tem inflação, tem impostos, a gente no Brasil sabe muito bem disso, né? Então aquela bateria, se você deixar ela, tá, trabalhei hoje, lá na frente, daqui a 10 anos, vai estar na metade. Ué, cadê meu dinheiro? O governo comeu. Mas nem só isso é o problema é que estão usando agora o teu dinheiro como uma arma contra você. Peraí, o que você comprou aí? Deixa eu ver. Pô, não quero mostrar, não interessa, agora é tudo digitalizado. Eu sei o que você comprou e eu não gostei do que você comprou. Eu não gostei de dar dinheiro para essa pessoa aqui. Essa pessoa aqui é meu inimigo político. Então você pode ter alguns probleminhas. Então não faz nenhum sentido você utilizar o dinheiro estatal. Infelizmente, a maioria só percebe isso quando dá um problema do tamanho do Irã. Aí você fala, agora eu quero Bitcoin. Pô, mas agora o preço, né, disparou absurdamente. O dinheiro é um produto, pessoal. As pessoas não entendem por que o Bitcoin... Pô, por que lá naquele país o preço subiu desse jeito? Porque dinheiro é um produto. O que aconteceu lá em Mariana, quando teve o desastre lá da barragem, do rompimento da barragem, com o preço da água mineral? Disparou, na vertical. Por quê? Porque a demanda ela aumentou de forma absurda naquele local. Então, apesar da água mineral ter um preço médio ali no Brasil, tudo parecido, naquele local que teve um problema, a demanda subiu muito e o preço multiplicou por 10, por 20 no curto prazo. E a mesma coisa aconteceu com o Bitcoin no caso do Irã. Então não espere você se tornar um iraniano, um venezuelano para você querer correr atrás do Bitcoin. Corra atrás do Bitcoin enquanto você tem a liberdade, enquanto você tem a capacidade financeira de fazer isso de forma organizada e planejada. Se curtiu o conteúdo, deixa o like aqui embaixo, deixa seu comentário aqui também para eu poder te responder e entender o que vocês estão achando dos vídeos. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.